Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Nara, você tá no Nara Atelier de Bonecas e hoje eu vou mostrar como eu fiz essa boneca camponesa com esse chapéu fofo, bem diferente do que eu já ensinei aqui no canal. Então, se quiser aprender, veja o vídeo até o final e se estiver aqui pela primeira vez, se inscreve logo no canal que é para não esquecer, tá? E agora, vem comigo costurar. Para o vestido, você vai pegar esse molde aqui, tá? E vai colocar sobre o tecido dobrado, tá? Direito com direito. Você coloca, risca e depois recorta, deixando uma margem que pode ser de meio a 1 centímetro. Então, depois que você riscar, aí sim você costura sobre o risco. Faz um retrocesso aqui nesse comecinho e vai seguindo, dando toda a volta e para mais ou menos aqui, deixando essa abertura para desvirar. Depois é só fazer uns piques aqui com a tesoura, nessa parte arredondada e reserva, tá? Já tá pronto para desvirar e reserva. E aqui eu tenho um pedaço de tecido, ele tá com a medida de 10 por 11 centímetros. Então, nessa parte de 11 centímetros, você dobra direito com direito e faz uma costura, dando retrocesso no começo e no final. E depois é só cortar o excesso de tecido e desvira. E agora, depois que desvirar, você tem a opção de costurar uma renda aqui no meio para dar um charme a mais aqui nesse detalhe do busto. Se quiser, se não quiser, você pode usar botões decorativos aqui, ou então você não faz com esse detalhe, mas eu acho que vai ficar bem charmoso, então eu prefiro fazer assim. Eu vou lá na máquina fazer uma costura aqui, desse lado direito, do lado esquerdo também, passar o ferro, deixar tudo bem bonitinho e reservar. Bom, o próximo passo é você pegar esse detalhe e fazer uma costura sobre uma dessas partes daqui do busto. Então, fiz a costura aqui no lado direito, no lado esquerdo também, e tá aí, prontinho. Agora é só cobrir com essa outra parte, alfineta tudo e faz aquela mesma costura que a gente fez na outra parte das costas. Então, aqui, ó, coloca direito com direito, põe os alfinetes e faz aquela costura dando retrocesso aqui no comecinho, segue toda a volta e finaliza aqui deixando uma abertura para desvirar. Depois, é só dar uns piques aqui, corta esse excesso de tecido e dá uns piques aqui nesse cantinho arredondado para não ficar repuxando, e aí vai ficar pronto para desvirar. Já desvirei, passei o ferro e agora você tem a opção de abrir casinhas de botões, tá? Caso não queira, pode usar o velcro como eu fiz aqui. Então, nessa parte da frente do vestido, do outro lado, eu costurei 2 pedacinhos da parte fofa, tá? Do velcro, aquela parte bem fofinha. E reforcei bastante aqui a costura. E desse outro lado, a parte mais áspera do velcro, tá? E agora, você vai reservar, por enquanto, isso aqui. E vai cortar uma faixa de tecido medindo 80 por 13 centímetros, tá? Aqui em cima, eu fiz um zigue-zague. E aqui embaixo fiz a bainha e costurei uma renda aqui, um bico de renda até o final e cianinha também. Aqui a parte decorativa você faz do jeito que quiser. Então, depois de tudo costurado, passei o ferro, aí agora você vai dobrar ao meio. Vai vincar. E vai fazer um corte aqui, dividindo essa faixa de tecido.
Agora, a gente vai pegar cada uma delas e vai fazer uma costura sem dar retrocesso, com um ponto bem grande aqui próximo do zigue-zague, até o final, tá bom? Aqui embaixo também, deixa o ponto bem grande e não dá retrocesso, nem no começo nem no final, porque a gente vai franzir esses tecidos. Aqui, já fiz a costura até o final. E agora, é só puxar esse fio aqui de trás para franzir essa faixa de tecido. Então, ó, vai franzindo devagar até o final, para que fique na mesma medida daqui do busto. Então, essa parte aqui eu já adiantei. Então, quando ficar exatamente na mesma medida do busto, você dá um nozinho nos fios em cada ponta. E aí, você vai posicionar direito com direito e fazer uma costura. Coloca alfinetes para ajudar e faz uma costurinha reta, dando retrocesso no começo e no final, tá? Então, ó, aqui tá a parte da frente do vestido, você vai fazer isso. E aqui, quando tiver tudo franzido, você vai posicionar com essa parte daqui das costas do vestido com o velcro pra cima, tá? Note que aqui, ó, tá pra baixo, porque é a parte da frente do vestido. Então, aqui, quando você for posicionar a parte de baixo do vestido, lembra que essa parte do velcro, essa parte mais áspera, tem que estar pra cima. Então, você alfineta, faz a costura, pra depois a gente unir as duas partes. As costuras foram feitas, olha só. Agora, é só colocar direito com direito e alfinetar tudo para fazer uma costura aqui nas laterais. Ó, essas costuras aqui tem que ficar tudo bem certinho. Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Faz a costura, desvira e reserva para poder vestir na boneca. Bom, gente, aqui, para fazer a blusa, você vai precisar de 2 moldes. Então, vai ter o do busto e o molde da manga, tá? Então, aqui, eu coloquei o tecido direito com direito, coloquei o molde e risquei. Aqui também eu fiz o mesmo processo. Coloquei tecido direito com direito, coloquei o molde da manga e risquei. Na hora de cortar, é só deixar uma margem de meio centímetro ou de 1 centímetro, se quiser. E aí, faz a bainha na parte de cima e na parte de baixo, tá? Então, aqui, ó, já tá tudo certinho, costurado. E aqui na manga, a única diferença é que você vai colocar uma rendinha, um bico de renda aqui embaixo, se quiser, tá? Então, aqui eu já costurei, tá feita a bainha aqui na parte de baixo e coloquei esse bico de renda. Então, depois que tudo estiver costurado, é só pegar uma parte do busto e uma parte da manga, e aí você vai colocar direito com direito. E vai unir a cava. Coloca um alfinete para ajudar e faz uma costura dando retrocesso no começo e no final. Então, eu vou costurar aqui até o final e depois vou pegar a outra parte da manga e repetir o processo. Colocar direito com direito, alinha bem as cavas, alfineta e costura. Então, eu vou para a máquina fazer essas costuras e volto já já para mostrar para vocês. Aqui já costurei, fica assim, ó. E agora, você pode aproveitar e fazer uma costura aqui com lastex, para poder deixar essa manga bem franzida aqui na parte de baixo, se quiser. Se não quiser, depois, mais na frente, é só você fazer um alinhavo com uma linha de crochê e depois amarrar
no bracinho da boneca quando vestir. Então tem essas duas opções. Eu vou colocar um lastex aqui, vou costurar aqui também. E agora é só você colocar a outra parte do busto direito com o direito da manga. Então aqui você une cava com cava e vai fazer aquele mesmo processo, tá? Costura, dando retrocesso no começo e no final. E depois refila cortando o excesso de tecido. E aqui também, ó, direito com direito. E repete fazendo aquela mesma costura. Aqui já costurei, depois eu fiz um zigue-zague com acabamento em cada costurinha, ó, em todas as cavas. Eu finalizei com um zigue-zague. E aproveitei para costurar aqui a parte da manga, colocando lastex. Então, aqui, ó, já tá tudo franzido. E agora, é só colocar aqui tudo bem alinhado, para poder fechar essa parte de baixo aqui. Eu vou colocar alfinetes e fazer uma costura dando retrocesso no começo e no final. Aqui, da mesma forma. E vai estar pronta aí a blusinha. Depois, você pode colocar um lastex aqui em toda a volta da blusa também. Mas eu vou alinhavar mesmo com aquela linha de crochê para franzir e amarrar no corpinho dela. Se quiser colocar elástico, fica à vontade. E aí, vai estar pronta a blusinha. Não tem muito segredo e é só reservar. Para a calcinha, é só baixar esse molde, vai imprimir e depois vai riscar no tricoline. Você coloca o tecido dobrado, direito com direito, posiciona o molde e risca para depois cortar, deixando uma margem de costura de 1 centímetro, tá? E aí, vai fazer uma bainha na parte de cima e na parte de baixo. E aqui na parte de baixo aproveitei e costurei essa rendinha, que também é opcional, tá? Então, aqui, ó, já tá tudo costuradinho. Fiz a bainha aqui na parte de cima, de baixo e coloquei essa renda, tá? Depois que fizer isso, aí sim, você vai unir direito com direito. Alfineta aqui e vai fazer uma costura apenas nessa parte de cima, tá? Então, aqui é a cintura, a parte de cima da calcinha, e aí você vai fazer uma costura, dando retrocesso no começo e no final, somente aqui até esse fundo, tá? Nessa curvinha. Costura aqui. Dá retrocesso aqui no finalzinho também. Do outro lado, faz a mesma coisa. Alfineta, deixa tudo bem certinho e faz uma costura aqui, finalizando nessa outra ponta. Somente essa parte daqui é que vai ficar aberta. Vou para a máquina fazer isso e volto já já para mostrar. Já fiz a costura desse lado e desse aqui também. Aproveitei, cortei o excesso de tecido e vou agora fazer um zigue-zague como acabamento. Então, aqui, ó, tudo costuradinho. Aqui também. E só essa parte de baixo que ficou sem costura. E aí, eu vou fazer esse acabamento nesses cantinhos e depois a gente vai abrir dessa forma, aqui, ó. Aí fica fundo com fundo, aqui embaixo. E aí, você finaliza com uma costurinha aqui ao redor, dando retrocesso no começo e no final. Então, faz essa costurinha aqui embaixo, corta o excesso de tecido, faz um zigue-zague se quiser também. E aqui em cima, é só você colocar lastex, você pode costurar, ou com elástico chato, ou você pode pegar uma linha
de crochê e sair costurando à mão mesmo com a agulha comum, para depois franzir no corpinho da boneca. Então, você tem essas 3 opções. Já terminei as costuras, aqui ó, tudo costuradinho, fiz um zigue-zague como acabamento, aqui no fundo também. E agora, é só desvirar. E aí eu vou decidir se vou colocar elástico chato aqui na cintura, se vou colocar lastex. E aqui nas perninhas também, tá? Eu vou deixar tudo bem franzido e venho mostrar. Já fiz as costuras, usei lastex mesmo. Aqui embaixo fiz uma costurinha em cada parte onde vai ficar a perninha. E aqui em cima fiz 2 costuras. E ficou tudo franzido. E tá prontinha aí a calcinha. Para fazer o chapéu, eu dobrei aqui o tricoline, tá? Direito com direito. E posicionei o molde. Depois de riscar, você vai espelhar esse molde assim pro outro lado e risca novamente. E aí, vai costurar em cima desse risco, deixando uma abertura para desvirar. Depois é só cortar, deixando uma margem de meio centímetro e dar uns piques aqui nessa parte de dentro, tá bom? E aqui é só desvirar, dar uns cortes aqui, ó, nesses cantinhos, nessas pontas. Desvira, passa o ferro e a aba do chapéu já vai estar pronta. Já desvirei, passei o ferro e fiz um pontinho com a caneta aqui exatamente na metade dessa aba para marcar, tá bom? E aqui eu tenho uma faixa de tecido medindo 49 centímetros por 13 e fiz uma bainha aqui apenas em um lado, tá? Na parte de cima aqui eu não fiz. E você pode também fazer um zigue-zague, se quiser. Se não, você faz uma bainha bem fininha para deixar um acabamento bacana. Então, aqui, ó, eu vou colocar direito dessa faixa de tecido com a aba e deixar bem alinhada aqui. Você vai vincar também, marcar a metade dessa faixa de tecido e colocar exatamente com esse pontinho aqui onde marca a metade da aba. Então, ó, deixa bem no meio e põe um alfinete. Depois, você vai fazer uma dobra aqui, ó, para o lado esquerdo e põe um alfinete. Depois, você vem pro outro lado aqui e faz a mesma coisa. Dobra aqui pro lado direito para franzir. E você vai fazer isso até essa faixa aqui de tecido ficar alinhada ao final dessa aba, tá? Então, você vai franzindo, deixando os espaços para deixar até aqui certinho com a aba. Eu vou fazer isso com calma e depois venho mostrar para vocês. Bom, já alfinetei tudo, agora vou fazer uma costura, dando retrocesso no começo e no final, tá? Fazer bem aqui na bordinha e aí depois a gente dobra direito com direito para fazer outra costura. Aqui já fiz toda a costura e agora é só unir direito com direito e alfinetar toda essa lateral aqui. Lembrando de deixar essa costura junto com essa para ficar alinhada. Já fiz toda a costura e depois fiz uma costurinha aqui em toda a volta com agulha comum mesmo, à mão, e fui franzindo tipo um fuxico, tá? E aí depois dei um nó, porque agora ao desvirar isso vai ficar bem bonitinho aqui, ó,
na parte de cima. E olha só, tá pronto o chapéu. Depois eu vou colar um pomponzinho aqui. Deixa eu ver se eu alcanço. Ó, eu vou colocar um da mesma cor, tá? E aí, é só colar. Você pode fazer um fuxico, tá? Com o mesmo tecido e depois colar aqui em cima. Mas eu prefiro colocar esse pomponzinho aqui, ó. Bem fofinho, né? E tá prontinho aí o chapéu. Depois é só colar na cabecinha da boneca, tá? E agora, a gente vai fazer um lacinho para decorar esse chapéu. Você pode decorar com uma florzinha artificial ou de tecido. E para fazer o laço, eu cortei 2 pedaços de tecido, tá? Aqui direito com direito. E ele mede 10 centímetros e meio por 7 centímetros. E aí, fiz uma costura dando retrocesso aqui, seguindo toda a volta e finalizando aqui, dando retrocesso novamente e deixando essa abertura para desvirar. E agora é só dar uns piques aqui na pontinha, ó. E é só desvirar, passa o ferro novamente para deixar tudo bonitinho, para depois a gente finalizar. Aqui, ó, depois de desvirar, é só fazer uma costurinha à mão mesmo, aqui no meio, para depois franzir, dar um nó e ficar o laço assim, bem bonitinho, tá? E agora, para finalizar, é só colar uma fita, ou com o tecido você faz um viés. Eu tô usando o viés mesmo, tá? Eu cortei um pedacinho. E agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Escolhi esse tom para destacar. É da mesma cor do tecido. E vai combinar com essa estampa aqui de verde, acho que é verde Tiffany, com essas rosas aqui. Ó, agora é só colar no chapéu. E aqui no chapéu, antes de colar na cabecinha da boneca, você vai encher com fibra, tá? Então, põe um pouquinho de cola aqui. E coloca a fibra. Daí, ou você costura aqui ao redor, na parte de trás da cabeça da boneca, ou você cola. Aí, quem decide é você, tá? Mas olha só que lindo. E aí, essa parte da costura fica atrás, na nuca mesmo da boneca, tá? E aí, você posiciona direitinho e tá pronto aqui o chapéu. Depois é só colar o lacinho, tá combinando com o vestido, então vai ficar uma gracinha. Para fazer o corpo, você tem que dobrar o tecido. Nesse caso, eu tô usando o algodão cru. Então, eu dobrei o tecido e posicionei todos os moldes para poder riscar. Então, aqui, ó, risquei essa parte do corpo. E em cima do risco, eu iniciei uma costura, dando retrocesso aqui no começo e fui seguindo até aqui, deixando essa abertura. Então, dá retrocesso no começo, no final, deixa uma abertura para desvirar. Depois, você pode dar um pique aqui com a tesoura e outro aqui, para não ficar repuxando depois que desvirar. E aí, é só desvirar para encher. Aqui, nas perninhas, a gente vai fazer diferente. Aqui, eu posicionei o molde
risquei e deixei uma margem de costura apenas ao redor da perninha, e aqui embaixo eu cortei exatamente onde eu risquei, tá bom? Então, somente nessa parte de baixo que a gente não vai deixar uma margem de costura. Pode cortar em cima do risco, que não tem problema. E aqui você vai iniciar a costura, dando retrocesso no começo, vai seguindo, dando toda a volta e para mais ou menos aqui, dando retrocesso novamente. Pula para cá, para poder deixar essa abertura por onde a gente vai encher com a fibra. Então, pula para cá, dá retrocesso novamente, segue até o finalzinho aqui e dá outro retrocesso, tá bom? E vai ficar assim. Então, aqui fica uma abertura por onde vai encher com a fibra depois. E aqui embaixo vai ficar tudo aberto também, pra gente posicionar a sola mais na frente. E agora, nos bracinhos, tudo bem simples, da mesma forma. Risca, usando o molde, costura em cima do risco, sempre deixando uma abertura. Geralmente, eu deixo aqui atrás do bracinho, tá? E aí, deixo um espaço para desvirar, dou um pique aqui, ó, nessa parte do cantinho da mão, aqui também. E aí, é só desvirar, encher e costurar a abertura para fechar. E aqui na cabeça, a gente faz da seguinte forma: risca e faz uma costura em cima do risco, em toda a volta, dando retrocesso no começo e no final, sem deixar a abertura, tá? Então, no caso da cabeça, pode costurar fechando tudo. Depois, você vai pegar um descosturador e vai fazer um corte apenas na parte de cima do tecido, do outro lado não, tá? Então, com muito cuidado, faz um cortezinho aqui, um pouco acima, próximo da costura, e vai desvirar por essa abertura. Então, tá aqui a cabecinha pronta, é só desvirar, encher e dar uns pontinhos. Já enchi com a fibra e agora eu vou fechar essas aberturas aqui que ficaram. E eu uso essa linha pipa, tá? É um fio bem resistente. E aí, com uma agulha comum mesmo, eu vou fazer essa costura. Ó, tá aqui. E aí, vou fechando todas essas aberturas que ficaram aqui nos membros. Bom, aqui na cabeça, a pintura será feita desse lado aqui. Por isso que eu faço esse corte bem próximo da costura aqui na parte superior. Porque caso eu erre a pintura com a tinta de tecido desse lado, aconteça algum imprevisto, algum acidente e eu acabe manchando, eu não vou perder tempo fazendo outra cabeça, gastar mais material, porque eu tenho a opção de virar e fazer a pintura novamente aqui desse lado, tá? Por isso que o corte eu nunca faço aqui no meio, eu sempre faço aqui em cima. Então, fica a dica aí pra você que tá iniciando na costura criativa de bonecos de pano. Sempre faço o corte mais ou menos aqui, próximo da costura, em cima. Porque caso erre a pintura aqui, é só virar e refazer desse lado. Até porque esse corte, a costura que vai ficar aqui na parte de cima, fica coberta com a lã, tá? Na hora de fazer o cabelo. Então, caso você erre a pintura aqui, não tem problema, vira pro outro lado, refaz e aqui vai ficar coberto esse acabamento com a lã. Então, não vai dar para aparecer e aí você salva o seu trabalho sem precisar gastar mais tempo nem material, tá bom? Isso é só uma dica aí para quem tá iniciando, por isso que eu sempre faço o cortezinho aqui na parte de cima. Então, eu vou fechar essa costura com esse fio aqui, tá? E aí, depois que eu fechar todos os membros, eu mostro pra vocês. Lembrando que as pernas ficam por último, tá? Então, não precisa fazer o preenchimento com a fibra agora. Vou aproveitar para avisar que aqui na perna já desvirei, a abertura ficou aqui desse lado. E aqui embaixo eu vou fazer uma costura com esse fio também, tá?
com agulha comum em toda a volta aqui desse pezinho, nessa parte de baixo, tá? Depois eu explico por quê. Então, eu vou fazer tudo isso e volto já já para mostrar. Bom, aqui já fiz a costura, fechando aquelas aberturas, aqui atrás nos braços também, e costurei cada bracinho usando um botão, é opcional, tá? Mas aí eu sempre gosto de colocar um botãozinho aqui e ir costurando ao corpo, depois atravessei para o outro lado e prendi o outro braço com uma costura também, tá? Então, aqui já tá prontinho, eu vou reservar. E para a perna, eu fiz aquela costura que eu expliquei, somente aqui na base, ó, com agulha comum mesmo. Então, mais ou menos 1 centímetro acima do corte, aí fiz essa costura em toda a volta. E agora, é só pegar o pedaço de papelão, aquele que a gente cortou, e posicionar a parte pontuda aqui no calcanhar. E aí, vou encaixar essa sola aqui, vou organizar, deixar tudo bem certinho aqui dentro. E depois vou puxar o fio e franzir com essa sola aqui, para depois fazer uma colagem, tá? Então, eu vou organizar aqui com calma e vou mostrar para vocês como ficou e o que a gente vai fazer depois. Bom, já fiz a costurinha aqui, dei um nó na ponta, franzi e depois passei um pouquinho de cola quente na borda do tecido aqui embaixo, que é para deixar esse papelão preso, para não ficar solto saindo do lugar aqui dentro do pé, tá? Então, passei cola apenas na borda do tecido e não na borda aqui do papelão, porque depois eu vou unir junto com outra sola de papelão e vou fazer uma costura na borda para prender. Então, por isso que não pode passar cola aqui na bordinha, porque senão dificulta na hora da costura. Então, aqui, ó, tá coladinho. E agora, é só pegar a outra sola e a gente vai fazer o seguinte: pega o mesmo molde da sola e vai riscar 2 vezes no feltro. Pega aquele molde, risca no feltro. A diferença é que quando é para cortar no papelão, a gente vai cortar exatamente onde riscou. E já no feltro, a gente faz diferente, a gente deixa uma margem de 1 centímetro. Então, essa margem é justamente para poder caber o papelão aqui dentro para franzir. Então, recapitulando, pega o molde, risca no feltro 2 vezes e corta com uma margem de 1 centímetro. Depois que cortar, é só fazer uma costurinha, ó. Fiz com a linha preta, não dá para perceber muito, mas é só pegar uma agulha comum com linha e vai costurando aqui, fazendo um alinhavo na borda do feltro. E aí, a gente vai franzir com a sola dentro. E aí fica dessa forma. Depois disso, aí a gente passa um pouquinho de cola, não na borda, mas aqui, ó, no meio do papelão, e cola aqui. Lembrando que a parte pontuda sempre fica no calcanhar, tá? E aqui, ó, é só pressionar um pouco. E tá quase pronta aí a perninha do seu boneco ou da sua boneca. Ó. Depois que colar, aí sim, é só encher com a fibra, aqui por essa abertura que a gente deixou em cima. Enche bem, deixa tudo certinho. Depois fecha com uma costurinha aqui atrás. E aí sim vem com a agulha novamente e faz uns pontinhos unindo essa parte de baixo ao pezinho. Então, vai costurando, costurando ao redor para prender e vai ficar
aí tudo bem certinho, bem preso. Bom, já fiz a costura ao redor, unindo a sola ao pezinho. E fechei aquela abertura com a costurinha também aqui atrás. E agora é só pegar o molde do sapatinho. E aí você vai riscar 2 vezes no feltro. Corta exatamente onde riscou, não precisa deixar uma margem, tá bom? Então, risca 2 vezes no feltro. E aí você vai unir e fazer uma costurinha aqui na borda, na ponta, dando retrocesso no começo e no final, só aqui na frente. Depois é só desvirar e vai posicionar aqui na frente do pezinho, unindo costura com costura, alinhando bem aqui. E vai alfinetar para facilitar na hora de colar, tá? Então aqui, ó, coloquei alfinete, deixei aqui alinhado. Vou prender aqui embaixo também. E aí, é só passar cola, vai passando aos poucos aqui cola quente, aqui na borda, e vai esticando até chegar aqui atrás, e aí é só cortar o excesso, deixando bem alinhado aqui essa costura. Vai colando com calma, não tem problema se ficar aparecendo um pouquinho essa parte de baixo, porque depois a gente vai fazer um acabamento e vai esconder isso. Mas vai esticando o máximo que você puder e vai colando, tá? Do outro lado faz a mesma coisa, passa um pouquinho de cola na borda e vai colando para prender isso aqui. Depois é só tirar os alfinetes e passar um pouquinho de cola aqui na ponta e tá tudo certo. Inicia aqui, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E vai colando aos poucos. Quando chegar pertinho do final, faz um corte para tirar o excesso. Ó. E vai cobrindo. Até aqui atrás. Aqui eu já sei mais ou menos onde vai ficar, eu vou fazer um cortezinho. E aí vou passando a cola, depois é só colar o outro lado fazendo a mesma coisa. Prontinho, esse lado já tá colado. Depois é só virar para o outro lado e fazer a mesma coisa, tá? Tira os alfinetes aqui aos poucos e vai colando. Vai fazendo isso até o final, corta o excesso e depois eu mostro como colar a fitinha aqui embaixo para fazer o acabamento. Já colei, ficou assim, e agora é só cortar uma tira de 25 centímetros por 1 centímetro e colar aqui, iniciando a colagem atrás, tá? Então, passa um pouquinho de cola e aí você vai colando, cobrindo toda essa parte aqui que ficou exposta. Então, esse vai ser o acabamento, então você vai colando aos poucos para cobrir e disfarçar aqui
toda essa costura que ficou visível, tá? Vai colando aos pouquinhos. Inicia aqui na ponta. E depois é só cortar o excesso quando chegar aqui do outro lado, tá? Então, é só ir colando. E vai estar pronto o acabamento. Finalizei colando, depois cortei o excesso, ficou assim. E agora é só cortar uma tirinha de feltro, se quiser, e fazer um arco aqui, caso você vá fazer uma bonequinha. E aí fica como se fosse uma sapatilha. Então, eu vou depois cortar e colar aqui, e depois é só colar um botãozinho de florzinha, ou então um lacinho do lado de cada sapato. Mas aqui, ó, já tá prontinho. E aí é só pegar cada perninha e vai costurando aqui nessa parte de baixo do corpo. E usa o botão se quiser e vai atravessando, fazendo essa costura, atravessando para o outro lado, vai reforçando isso bem e depois passa para o outro lado e costura a outra perninha. Depois que costurar, é só reservar. Aqui, para a marcação do rostinho, você vai usar uma fita métrica. Então, da costura daqui de cima para baixo, você marca 5 centímetros, tá? Então, eu fiz um pontinho aqui, onde marcou 5 centímetros. E daqui desse ponto para o lado, você marca 1 centímetro. Faz um pontinho. Aqui também, ó. Pro lado esquerdo, marca 1 centímetro e faz um ponto, tá? Da costura daqui até o outro lado tem 11 centímetros. Então, a metade fica 5 centímetros e meio. Então, você vai por essas medidas se baseando para ver se tá tudo centralizado, tá? Então, recapitulando, daqui da costura para baixo marca 5 centímetros e de um lado ao outro tá marcando 11. Então, a metade vai coincidir com esse pontinho aqui, tá? E agora que fez esses pontinhos aqui do lado, essas marcações, daqui do meio onde a gente marcou 5 centímetros, para baixo você marca meio. Então, ó, meio centímetro, fiz um ponto e aqui será exatamente onde você vai fazer o narizinho. Depois é só apagar esse pontinho aqui do meio, mas ó, serviu só pra gente ter noção de espaço, de onde vai ser o nariz, de onde vai ser a marcação de cada olhinho, tá? Então, daqui do nariz para baixo, você marca 1,5 centímetro. E aqui faz um pontinho. Depois, é só puxar aqui um traço para o lado, para o outro. Pode usar um botão para deixar tudo bem redondinho, se você não tiver muita prática. Mas aí, ó, puxou para um lado, para o outro, faz um tracinho aqui nos cantinhos da boca, se quiser. E daqui da boquinha para baixo, marca mais meio centímetro. E aí, faz um detalhezinho aqui embaixo da boca. E tá prontinha aí a marcação do rostinho. Tudo bem simples, não precisa de muita coisa. É só ter a fita métrica e sair fazendo as medidas. Aqui você vai fazer os olhos pintados com tinta de tecido, se quiser, né? Já tem vídeos aqui no canal ensinando passo a passo de olhinho pintado com tinta de tecido. É só dar uma olhada na playlist de bonecos de pano. Mas essa bonequinha eu quero fazer com os olhos resinados. Então, eles são adesivos. Quem trabalha com biscuit geralmente compra esses olhinhos, mas também pode usar para fazer bonecos de pano. Então, aqui eu comprei esses olhos e aí eu gosto de colocar um pouquinho de cola. É cola para artesanato, cola universal. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, tá? No meio do olho. Ó. Para deixar isso bem firme mesmo.
não correr risco de descolar. Por mais que seja adesivo, o bom é reforçar com uma outra cola, tá? Então, aqui, ó, onde fez o pontinho, daquela marcação de 1 centímetro, eu posicionei o olho do lado do ponto. Faz a mesma coisa com o outro, tá? Põe um pouquinho de cola. E vai colocar do lado daquele ponto que a gente marcou. Olha que gracinha. O próximo passo é você colocar alguns detalhes a mais no rostinho. Então, tá faltando aqui a sobrancelha de cada olhinho, os cílios. E daí você tem a opção de usar tinta de tecido com um pincel bem fininho, ou você pode usar essa caneta permanente. Eu já fiz teste molhando o tecido e ela realmente não borra, não estraga o trabalho. E aí é só você cobrir com essa ponta bem fininha, ela é ponta dupla, então tem uma mais grossa e tem essa mais fina aqui, ó. Então é só cobrir por cima do risco que foi feito de lápis. Agora eu vou usar a vermelha para fazer a boquinha e esse detalhe aqui embaixo. Depois reforça mais uma vez. E faz esse detalhezinho aqui embaixo que é opcional. Se não quiser, não tem problema, tá? Agora, você vai medir daqui do olhinho para cima 1 centímetro. Faz um pontinho com o lápis. 1 centímetro também aqui. E aí, vai traçar a sobrancelha em cada lado, ó. Aqui do outro lado também. E tá pronto o rostinho da boneca. Vai treinando um pedacinho de retalho se tiver alguma dificuldade, mas é basicamente isso. Aqui embaixo eu vou fazer mais 2 cílios. Deixar um pouquinho mais charmosa. Se não quiser fazer também não tem problema. Mas tá prontinho aí o rostinho. Eu vou passar um pouquinho de blush. Eu vou usar essa esponjinha que eu reservei só pra isso, só pra bonecas de pano, porque o meu pincel quebrou. Outra coisa que pode ser feita, se quiser, são umas sardas bem pequenininhas, assim, nas bochechas, próximo do nariz também. Mas aí, cada um é quem decide aí, ou a cliente, se vai querer ou não, tá? Eu acho que eu não vou fazer nada, não. Pra mim já tá bem fofinho o rostinho assim. E tá pronto. Agora é só costurar essa cabecinha no pescoço da boneca, para deixar ele bem firme. Já costurei a cabeça aqui ao pescoço. E agora você vai fazer mechas com a lã na medida de 37 centímetros. Então, aqui, com um novelo, eu consegui fazer 4 mechas, tá? Então, eu vou começar a distribuir essas mechas aqui na cabecinha dela. E iniciar a colagem
aos poucos até finalizar. A parte da frente, a mecha da frente, eu deixo sempre um pouquinho mais grossa e deixo para colar por último. Então, você inicia a colagem aqui mesmo, bem próximo da costura, e deixa essa daqui por último, é a que vai ficar na frente, mais ou menos aqui na testa. Bom, aqui já iniciei a colagem de 2 mechas, então não tem segredo, tá, gente? Vou dar continuidade, posicionando essa, e a última eu deixo para colocar mais aqui em cima. Lembrando que se você quiser um cabelo mais volumoso, você usa mais lã e aumenta o número de mechas. Aqui eu tô usando apenas um novelo. Eu não quero esse cabelo muito longo, então geralmente eu uso mais de um quando eu quero um cabelo bem volumoso ou com um comprimento maior. Então, se for um cabelo bem longo, vai usar mais lã, provavelmente mais de um novelo. Depende do comprimento ou de quão volumoso você quer. Mas aqui eu tô usando apenas um novelo. Bom, aí é só ir colando aqui dos lados. E vai espalhando assim os fios e pressiona. Agora a gente vai colocar a última mecha aqui. Ela vai servir para cobrir qualquer imperfeição que tenha ficado aqui nessa parte de cima. E aí você cola, põe assim no meio. Depois vai espalhando os fios e colando aqui nas laterais. E se você quiser fazer uma franjinha aqui na frente, lembra de soltar alguns fios antes de colar todas as laterais aqui. Geralmente eu faço sem franja, mas essa eu acho que eu vou fazer uma franjinha. Colocar mais um pouquinho de cola aqui. E aí eu cubro com os fios, ó. E vou colando as laterais. Bom, aqui, ó, depois de colar as laterais, eu cortei a franjinha, deixei curtinha, justamente para não cobrir os olhos. E aqui amarrei com um pedacinho de lã, de fio de lã, esse lado, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa desse. Aqui atrás ficou assim, tá? E aqui eu vou amarrar esse lado para depois cortar e deixar tudo igualado. Porque apesar das mechas terem a mesma medida, quando você joga o cabelo para frente aqui, ó, porque foram coladas assim, né, em cima até embaixo, então quando você coloca para frente dessa forma, vai ficar tudo desigual. Então, aqui, depois de amarrar, dá um nó, tá, gente? Não deixa só um laço não, para não correr risco de soltar. Dá um nó e aí vem com a tesoura
e deixa tudo igualado. Se você for deixar o cabelo da boneca solto, então não corta, porque depois quando soltar, se você quiser ficar mudando o penteado, vai ficar tudo desigual e, enfim, não vai dar certo, vai ficar tudo feio. Mas se você quiser que o cabelo fique amarrado assim permanentemente, então joga aqui os fios, alinha bem e corta para igualar. E agora é só cortar para tirar essas pontas. E aqui também. Você tem a opção de fazer um cabelo mais alongado e fazer tranças. Vai precisar de mais novelo, mas fica bonito também, tá? Vai colocar o chapéu e aí vai ficar uma gracinha. Mas eu quero assim, eu não quis fazer com a trança. Vou cortar mais um pouquinho. Prontinho, já cortei, igualando, deixando tudo bem certo aqui com o outro lado. E olha só como ficou, uma graça, né? E aí já posso vestir a calcinha, ou colocar o vestido dela, a blusinha e o chapéu e mostrar o resultado para vocês. Vai ficar uma fofura. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Fazia um tempo que eu queria fazer essa bonequinha, ela estava na minha lista de dicas de vídeos para o canal. Aqui eu fiz uma cestinha de crochê para colocar as flores artificiais, mas você pode comprar de vime ou de papel, que fica bonita também. Colei laços nos sapatos, aqui no cabelo, ficou bem fofinha, né? Se quiser, você pode fazer com vestido longo também, que é uma dica muito boa. Enfim, é só soltar a criatividade. Os moldes estão aqui na descrição do vídeo, então é só clicar, baixar, estão todos em PDF e depois é só imprimir para fazer a sua bonequinha. Eu achei que o chapéu ficou também uma graça, é uma proposta nova aqui para o canal. Eu já tinha ensinado a fazer outro chapéu, mas não nesse modelo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de seguir lá também no Instagram, tá? Então vai lá, coloca @NaraAtelier_de_bonecas e me segue. E é isso, indica aí para as amigas que gostam de costurar, compartilha esse vídeo e até o próximo passo a passo.